Coração das Trevas é a obra mais conhecida do escritor Joseph Conrad e trata da incrível jornada de Charles Marlowe ao comercializar marfim pelo rio Congo e tentar devolver o comerciante Curtis à civilização. Semi-autobiográfico, o livro inspirou o cineasta Francis Ford Coppola a dirigir seu famoso Apocalipse Now, que transporta parte das ações e as mesmas questões psicológicas e morais para a Guerra do Vietnã. No filme, Marlowe torna-se Willard e sua missão é encontrar e eliminar o Coronel Curtis, militar antes exemplar, mas que parece estar travando batalhas segundo suas próprias leis à frente de uma legião de combatentes nas selvas do Camboja. Em 1991, Fax Ba, George Hickenlooper e Eleanor Coppola lançaram um documentário fantástico chamado Corações das Trevas, com o subtítulo Apocalipse de um Cineasta. Sua narrativa é perfeita para ilustrar o que ocorre com os nossos processos diários de trabalho. A história toda se passa nos bastidores da filmagem de Apocalipse Now. Correndo o risco de ser traído pela memória, arrisco a dizer que sua filmagem ocorreu nas Filipinas e envolvia uma complicada logística de execução no tempo combinado com o estúdio, cumprindo o orçamento acertado. Coppola tinha ideia básica: adaptar o Congo ocupado pela Bélgica de Conrad para o Vietnã invadido pelos Estados Unidos, mas a parte final do roteiro ainda não estava completa. Marlon Brando havia finalmente aceitado o papel de Curtis e combinara de se juntar à equipe no meio das filmagens com o compromisso de emagrecer a fim de dar credibilidade ao Atlético Coronel. Bom, para encurtar a nossa conversa, as coisas não saíram exatamente como previsto. Após as primeiras tomadas com Harvey Keitel no papel de Willard, Coppola convenceu-se de que precisava de outro astro para viver o protagonista e dispensou o ator, contratando Martin Sheen. Quando o filme estava pela metade, Sheen sofreu um infarto quase fatal, o que deixou o diretor ansioso quanto à necessidade de novas mudanças no elenco. Felizmente ele se recuperou, mas a produção foi atrasada enquanto Sheen se tratava. Furacões que atacaram as Filipinas arruinaram o set de filmagens, causando novos atrasos e rombos no orçamento. Enquanto o que havia sido destruído era refeito, a Força Aérea Filipina entrou em combate e passou a requerer os helicópteros usados nas filmagens por boa parte do tempo em que a equipe deles necessitava. Marlon Brando apareceu, enfim, nas locações do filme, mas, ao contrário do combinado, havia engordado ainda mais. Além disso, não havia decorado suas falas e disse ao diretor que queria reescrever sua participação a partir de algumas ideias que havia tido. O caos parecia instalado. Coppola não desanimou. Apesar do risco de perda do protagonista, da necessidade de fazer enquadramentos especiais em Marlon Brando que não mostrassem sua figura obesa, da reconstrução do set de filmagens, dos custos estourados e dos vários atrasos, criou, a partir da realidade que tinha, um roteiro ainda mais fantástico e sensacional, resultando naquele que ainda hoje é considerado um dos maiores filmes de todos os tempos. Quando foi lançado no Festival de Cannes em 1979, Apocalipse Now ganhou a Palma de Ouro e recuperou em pouco tempo de exibição todo o investimento que havia sido feito. Talvez nossos processos reais não se comportem com tal grau de variação. Porém, é certo também que não se comportam tal qual uma engessada documentação de um projeto pode sugerir: escopo fixo, recursos sempre bem determinados, prazos cumpridos à risca. É fundamental termos nosso objetivo bem definido, mas com flexibilidade que permita a ele sofrer mudanças de acordo com o contexto. Nosso ator não pode aparecer de corpo inteiro? Ok, vamos criar uma iluminação e enquadramento que reforce a qualidade dos diálogos. De uma forma ou de outra, precisamos rodar o filme vencedor, que irá arrecadar o dobro do que foi investido. Boa parte de nossos esforços como gestores deve se concentrar em descobrir soluções e métodos que permitam alta capacidade de adaptação e amparo à tomada de decisão. O retorno é gratificante. Até o próximo post. Enquanto isso, baixe aqui ao lado gratuitamente o Guia Prático de Gestão de Processos e faça parte de nossa comunidade.